Uma galera, Cadu, se quiser ir começando, tá? Fica à vontade aí. Você tá liberando a galera que foi entrando aqui também. Bora lá, tudo bem, pessoal? Boa noite. Primeiro, obrigado pelo convite aí, mais uma vez, Rodrigo. É um prazer falar aqui com vocês. Bom, eu queria me apresentar rapidinho. Como vocês já sabem, meu nome é Cadu e eu me formei em design, na época que design era muito forte, design gráfico. E depois, aos poucos, eu fui fazendo a transição para o digital. Eu acho que todo mundo, na minha época, foi fazendo um pouco isso. E, por coincidência, ou não, trabalhei muito na área de educação até hoje. Então, trabalhei em algumas instituições ligadas à educação, direto ou indiretamente. Então, por exemplo, o Fiocruz, não é uma instituição específica de educação, mas tem muito trabalho de pesquisa de educação lá. Algumas universidades, a PUC do Rio, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Federal do Rio de Janeiro. E trabalhei como designer para essas instituições. E aí, em paralelo a isso, sempre também tive uma vida acadêmica, então sou professor. E também dessa mesma área de UX. Então, acho que hoje aqui a gente pode falar de dois grandes temas, né, dentro desse tema grande aí, que é o X e educação. Um sobre a importância do X na educação, como é o mercado desse segmento de modo geral, e também sobre formação, sobre o que deve, o que não deve estudar, qual o caminho, enfim. Aí eu estou aberto aqui ao que vocês precisarem em relação a dúvidas nesse assunto. E eu acho que até vai ser mais produtivo se vocês forem me perguntando coisas e eu vou ali desenrolando, já que a gente não tem nenhum roteiro, né? Alguém quer puxar o bonde aí? Pode ser eu. Vai lá. Fala, Raquel. Oi, Cadu. Vai lá, Paulo, fala aí. Eu sinto falta de meio que um guia para você se situar dentro de UX. Não sei se as outras pessoas, eu sou muito iniciante, já fiz um curso na Celeptec, mas é um curso bem básico, tá entendendo? E eu sinto um pouco de forma que eu deveria estudar para pesquisa, tá entendendo? Principalmente nessa parte de pesquisa. Entender melhor a dinâmica. Cara, quando a gente fala UX, isso é tão amplo, né? Tem tanta coisa debaixo desse guarda-chuva de UX que não existe uma fórmula de bolo, assim, do que você deve estudar, né? Então, depende muito de qual caminho você quer seguir. Você já tem alguma formação antes de alguma outra coisa? Minha formação é técnica. Fiz um curso de web design na SOS em 2005. E de lá para cá, venho trabalhando com site, mas sempre tive essa necessidade de fazer um produto mais específico, E vim estudando só. Tirando esse curso que eu fiz, o resto do meu conhecimento é solo. Então, minha primeira sugestão, cara, é de que você crie uma base, né? Não adianta você partir direto para a pesquisa sem você ter uma base. Então, o ideal é que você construa uma base de design e uma base de experiência, como um todo, né? Como é que o design de experiência atua, como é que ele trabalha, como é que esses dois acabaram se encontrando hoje. E aí, a partir dessa base, aí sim você partir para algo mais especializado. Então, essa base você pode pensar desde cursos mais técnicos, né, específicos, hoje tem um monte, ou até numa questão mais universitária, né, um bacharelado, ou pensar num curso, um tecnólogo, né, que são 2 anos. Aí isso depende muito de várias questões, né? O equilíbrio entre o tempo que você tem, né, para isso, o investimento que você pode dispor para isso, e aí você equalizar isso de uma maneira de fazer um planejamento, tipo, em tanto tempo
eu quero construir essa base, e a partir dessa base eu já posso, por exemplo, até ir atrás de um estágio ou de uma vaga para júnior, e aí, em paralelo a isso, eu vou construindo algum tipo de especialização, né? Mas sem essa base, você acaba pulando degrau. E aí, se você pular degrau, acaba que lá na frente você vai ter mais dificuldade. Mesmo que você entre no mercado com pesquisa, você vai ter dificuldade de se manter, porque vai começar a puxar algumas coisas que você vai sentir necessidade dessa base, entendeu? E aí, ou seja, te deixa um pouco mais vulnerável se você não tiver essa base, sem contar que fica mais difícil entrar no mercado também. Esse curso que eu fiz da Estação Hack, ele é de UX e UI, tá entendendo? Mas muito básico, mas deu um direcionamento. Mas sinto falta de... Não quero dizer um guia, porque eu sei, obviamente, que é complicado você falar de guia, mas queria ter algo que eu pudesse me apoiar mais, tá entendendo? Então, o que a gente sempre sugere é você ter um mentor, né? Muita gente faz mentoria, eu mesmo faço, mas também tem muita gente que você não precisa necessariamente estar ali com aquela pessoa. Você pode ir acompanhando a carreira dela e você vai vendo mais ou menos o caminho que ela fez e você vai trilhando coisas semelhantes. O legal de UX é a comunidade. Cara, você manda mensagem para qualquer pessoa, as pessoas te respondem. As pessoas te ajudam, entendeu? Então, você olha uma pessoa e fala assim, pô, esse cara, gostei, me identifiquei com ele. Manda uma mensagem, a pessoa vai responder, né? Vai te dar dica, né? E se for o caso, aí sim você vai, de repente, entrar numa mentoria mais profissional com aquela pessoa e essa pessoa vai te guiando, né? Qual é a melhor coisa de você, qual é o melhor caminho de você seguir. Mas, cara, use e abusa da comunidade, tem muita coisa gratuita, muito debate. Isso aqui que a gente está vivendo agora, né? A gente está dentro de uma comunidade e todo mundo ganha, os profissionais têm sempre disponibilidade para falar, para compartilhar conhecimento. Eu acho que isso é o maior valor que a gente tem na nossa profissão, justamente essa comunidade tão assim aberta, um ajudar o outro, sabe? Ninguém encara como concorrente, entendeu? Isso eu acho muito bacana. Então participa de todas as comunidades, provoca, fala, comenta, para você começar a criar essa interação com as pessoas e até você abordar diretamente. Pô, tô com uma dúvida disso, você me indica alguma coisa? Você me indica um site, um vídeo, um livro? Cara, tem canais maravilhosos sobre o tema, tem o Design Team, que é a maior referência, o canal do Daniel também, o XNow, super referência. São coisas que vale a pena você também ir escutando e vendo, porque você tem que pensar na sua carreira como uma espécie de processo de UX. E esse processo de UX, ele pode começar com o básico, que é um design thinking, por exemplo. Como é que o processo de design thinking funciona? Né? Eu preciso primeiro fazer uma imersão sobre aquele tema, para depois eu conseguir começar a trabalhar sobre aquilo. Essa imersão você consegue fazer de N maneiras. Você pode pagar um curso super completo, ou você pode ir assistindo todos esses conteúdos que tem disponíveis na web. É claro que eu não estou dizendo que os conteúdos têm o mesmo peso de um curso, não é isso, né? Todos os cursos têm uma estrutura maravilhosa, que te dão muito mais suporte, né? Mas aí é aquilo que eu falei, depende muito do seu tempo, depende da grana que você está disposto a investir, né? Mas, paralelo a isso, você pode fazer, inclusive, as duas coisas, você pode fazer um curso e continuar acompanhando tudo que está acontecendo na comunidade, para você ir fazendo esse processo de imersão sobre aquele tema. Até para você se sentir seguro o suficiente para chegar numa entrevista de emprego, você poder ter base para debater com a pessoa que está te entrevistando, né? Você pode não ter experiência nenhuma, mas ela tem que perceber que você sabe do que você está falando. Eu acho que esse é um ponto básico, assim, para começar. E eu acho Show. E qualquer pessoa que também quiser comentar em cima aqui, pode abrir o microfone e comentar. Show, estou muito satisfeito com a resposta. Vai ficar gravado, Rodrigo, isso? Tô gravando. Se tudo der certo, normalmente eu não tenho muita sorte com gravação, não, mas eu tô tentando aqui. Ah, é? Tô com outro computador aqui logado, tentando gravar. Beleza. Vamos lá.
trazer uma provocação aqui para ter a sua... O que você acha também sobre isso? Muita gente, não todo mundo, mas muita gente acaba vendo o cara do design gráfico, né? Mas o design gráfico no Brasil a gente não consegue de forma alguma. A gente vê um projeto nesse sentido de regulamentar, existe um design. O design gráfico mesmo era um que levantava essa dele ficar brigando com os outros na internet, o que é design, o que não é. Mas a gente, quando chega no UX, percebe pela educação tem muitas maneiras de chegar ao UX, né? Porque você pode ser estudando design ainda, ser um estudante de design gráfico ou qualquer outra ação, conhecer UX, começar a estudar UX e entrar no mercado como júnior ou como estagiário. Que eu acho até muito interessante essa questão de estagiário de UX, porque ao mesmo tempo que você pode ser estagiário em UX nem sendo design gráfico ainda, você pode ter uma outra formação, fazer uma pós e também para entrar na mesma posição como júnior em UX, sabe? E você pode também não ter formação nenhuma, fazer um curso, uma certificação, se aprimorar e entrar na mesma vaga como UX. Então, eu acho muito interessante. Eu não tenho uma posição sobre isso. Eu acho que não há posição, não há uma regulamentação para poder ver isso, né? E também eu acho que isso gera muito mais oportunidades, se torna muito mais inclusivo para quem não tem chance de pagar pós ou cursar uma faculdade como um todo. Mas eu acho interessante como ainda o mercado está nisso, né? Uma pessoa que pode nem ter uma formação, entrar, é alguém que já fez uma pós, entrar na mesma posição, sabe? O que você acha disso? Cara, polêmico, né? Essa pergunta aí. Essa é a ideia. Então, eu sou sempre defensor da faculdade, tá? De modo geral. Não que ela seja necessária para todo mundo, mas eu sou um defensor da faculdade pelo seguinte: a faculdade ela te dá, geralmente, bases um pouco mais profundas. Então, você vai estudar de forma mais profunda, por exemplo, psicologia das cores, Gestalt do design, que é importantíssimo quando você vai trabalhar com AI, por exemplo. A história da arte, de modo geral, a história da arte te traz um monte de insumos para você desenvolver várias coisas de design. Então, assim, para quem pode, eu sou defensor da faculdade. Eu acho que vale a pena. E a faculdade ela faz uma provocação de que você tem que ir lá no fundo, lá na história do negócio, para você justificar aquilo dali, né? Então, o que você está fazendo, o que você está aplicando. Claro que existem faculdades e faculdades, né, mas de modo geral, falando de forma genérica, eu defendo mais a faculdade, essa formação da faculdade. É claro que você pode se formar em outras áreas que não são design, você pode fazer uma pós. Eu já tive uma pessoa na minha equipe que era formada em Direito, foi um dos melhores designers que eu já tive, porque o cara mergulhou de uma maneira tão intensa no design que ele se tornou um super designer. Então, ele fez um curso dessas formações mais extensas que tem aí no mercado, mas ele passou a respirar design. Então, acho que tudo depende também do tempo que você dedica àqueles estudos, né, dentro do prazo que você tem ali, as horas diárias que você dedica àquilo. Então, esse cara, por exemplo, ele estava o tempo todo escutando podcast de alguma coisa relacionada a design, o tempo inteiro. No ônibus ele estava consumindo design, ia lavar a louça e estava consumindo design. Assim, eu falava para ele, cara, você vai ficar doido daqui a pouco, tanta coisa, tanta informação. Mas isso fez com que ele se tornasse um super profissional. Então, para quem tem a oportunidade de fazer a faculdade, tem tempo, no caso de particulares, né, tem grana para investir nisso, eu acho que a faculdade sempre vale a pena. E ainda tem um outro porém nessa questão, assim, aí é mais para quem não iniciou faculdade nenhuma, né? Para quem não iniciou faculdade nenhuma, em algum momento, a vida vai bater na sua porta e vai falar assim, você precisa ter uma graduação. É o mínimo, né? Então, assim, tem muitas empresas, startups, por exemplo, que às vezes o dono não tem ensino superior. E tudo bem, o cara pode ser super competente. Mas, cara, às vezes você quer se inscrever em alguma coisa,
ou você quer fazer uma pós, por exemplo, né? E você não vai conseguir fazer se você não tiver uma simples graduação. Então, eu acho que deveria fazer, e mesmo que você não faça diretamente na sua área, o X é tão multidisciplinar que você vai acabar usando aquilo que você aprendeu em benefício de trabalhar com X. Então, tem áreas que são mais úteis nesse sentido, né? Psicologia é super útil, biblioteconomia, tem um monte de área que ajuda, mas tem áreas que são totalmente distintas e acaba ajudando também. Então, por exemplo, essa pessoa que eu citei aqui no início, que fazia faculdade que se formou em Direito, cara, foi trabalhar depois numa área de design prestando serviço para empresas de direito, né? Ele já tinha toda uma base que ajudou ele naquilo dali, né? No meu caso mesmo, hoje eu trabalho numa edtech. Sem dúvida, tudo que eu já passei de trabalhar em instituições de ensino me ajudou, me ajuda até hoje, né? O fato de eu também ser professor, estar dentro desse universo de educação, me ajuda hoje no meu trabalho. Então, acho que eu não sou contra os cursos livres, pelo contrário, eu acho que são muito úteis, mas se você quer construir um conhecimento, né, uma carreira, uma trilha de conhecimento da forma mais correta, eu ainda acho que a faculdade traz essa base mais sólida da zona. Eu já trabalhei com algumas pessoas que fizeram cursos excelentes, os melhores do mercado, mas não tinham essa base da faculdade. Então, um exemplo que eu lembro muito bem foi quando a gente teve que fazer um estudo de cor. Aquele cara não conseguia desenvolver estudo de cor, porque nos cursos, de modo geral, isso é uma coisa que, assim, dá uma passada rápida, né? Estou citando só um exemplo aqui de um item, né? Não é uma coisa que se aprofunda. Já na faculdade, dependendo da faculdade, cara, você vai fazer uma coisa mais aprofundada sobre cores, né? Então, você cria essa base melhor. E cria fundamentação de argumentação, que hoje na nossa profissão, isso é fundamental. Você faz um trabalho incrível. Se você não sabe argumentar sobre aquele trabalho, esquece, cara. Você tem que saber vender o peixe. Então, se você tem todo esse conhecimento que, a princípio, a gente fica, mas é só teoria, eu quero prática, essa teoria depois vai te ajudar lá na frente, né? Então, eu dar um exemplo mais real, assim. Dar um exemplo mais real. Uma vez, estava numa reunião, e aí a gente tinha desenhado um protótipo. E aí, esse protótipo, o pessoal de dev foi lá e mudou algumas coisas. Normal, né? Design e dev é uma relação de amor e ódio, assim, né? Então, eles foram lá e mudaram algumas coisas. Aí eu falei assim, mas por que você mudou isso? E tinha uma galera nessa reunião. Aí ele falou assim, porque aqui vai ficar melhor, porque o botão, não sei aonde, achei que não fazia sentido, não sei o quê, nananana. Aí eu falei assim, cara, olha só, tudo no design tem que ter um porquê. Se você não tem uma fundamentação, se você não tem o porquê de você fez aquilo, você não está fazendo design. Você está fazendo qualquer outra coisa, menos design. Então tem que ser fundamentado. Aí eu falei, a tela que a gente desenhou, ela tá aí dessa maneira por causa disso. Cara, aí falei pra caramba sobre Gestalt para ele. Falei, nossa interpretação do nosso cérebro é assim, Gestalt funciona assado, não sei o que, nananana. Aí ele falou, pô, foi mal, Cadu, desculpa, não devia ter mexido não sei o que. Aí, entendeu? Então, assim, te traz uma bagagem de argumentação técnica, inclusive, de que você não tem mais o que questionar. O cara foi lá e falou, pô, não, vamos fazer como você está falando. Quem é que pode quebrar essa argumentação, no final das contas? O usuário final. Eu usei todas as técnicas do mundo de design, mas foi para teste, não funcionou, cara. Minha argumentação teórica, acadêmica, pode ser PhD, foi para o espaço. Né? Então, é a única pessoa que pode quebrar isso. Tirando isso, você consegue dialogar com mais facilidade, entendeu? Não sei se eu respondi exatamente a sua pergunta. Não, sim, legal. E até um ponto também que eu concordo bastante. Eu falo muito sobre a questão dessa inclusão, porque a gente vive num país com uma disparidade social gigante, né? Então, eu acho o design muito inclusivo, principalmente a área de UX, o máximo que
pareça, eu acho ela bem inclusiva no geral, essa questão de ter cursos, formações. Até um dos nossos mentorados aqui, o Massuelo, ele conseguiu uma vaga, e um dos maiores medos dele era por ele não ter formação. Ele era fotógrafo há 15 anos, e ele estava tentando migrar para o X, a gente foi ajudando ele nos processos, ele conseguiu. Eu falei para ele, cara, a primeira coisa que a empresa aceitou ele essa informação, porque gostou do trabalho dele, portfólio da apresentação dele. Mas eu falei para ele que você tendo como investir, o segundo passo é tentar ter essa base, né? Toda a diferença aqui na documentação, esse background mesmo, né? Que você traz. Então, mas aí, dependendo da empresa que ele foi, a fotografia traz muito para ele dessa base, né? Ele vai ter que entender de cor, ele tem que entender de enquadramento, de proporção, perspectiva, um monte de coisa ele tem que entender ali com a fotografia. Então, dependendo da empresa que ele vai, provavelmente a empresa enxergou assim, tipo, esse cara tem o que eu estou precisando. O resto eu vou botar para ele correr atrás, né? Que é uma coisa também super importante. A gente está num momento, e a nossa profissão também, de que não dá para parar de estudar. Não tem mais aquela coisa assim, eu me formei e agora eu vou trabalhar nisso. Não dá, a gente está em tecnologia. Cara, o tempo todo você tem que estar estudando, sabe? As pessoas até, às vezes, falam assim, pô, mas você já fez a faculdade, já estudou, já fez isso? Você tem que continuar estudando. E por isso que acaba que tem tanto conteúdo nas comunidades, porque todo mundo está vendo isso. E está todo mundo precisando se atualizar constantemente. Então, começou a criar essa coisa de um ajudar o outro, né? Então, quem pensa que vai fazer uma faculdade e está tranquilo, vou trabalhar, você vai trabalhar, vai entrar na empresa e pode começar a procurar algum curso, porque você vai precisar manter alguma atualização. E por isso também que teve esse boom de cursos, né? Hoje a gente tem muitos cursos por aí. Eu tenho uma pergunta. Chega lá. Boa noite, meu nome é Raíssa. Eu queria saber que dica que você daria para uma pessoa que está buscando uma vaga júnior numa EdTech. Eu sou formada em biblioteconomia. Eu terminei a pós agora em setembro pela Infinet, e aí eu estou nessa construção de portfólio, vou começar a colocar currículo mesmo para vagas júnior. Eu queria mais dicas. Se você quer trabalhar numa EdTech, fica de olho lá na Jovem Gênesis, quando a gente abrir uma vaguinha, você se candidata lá. Com certeza. Tem algumas pessoas aqui que são de lá, o Edu, o Gabriel, a Michelle já trabalhou lá também, estão aqui. Eu acho que uma coisa que você falou é muito comum, né? Você veio de uma área diferente, vamos colocar assim, investiu numa pós e agora está querendo entrar no mercado. Cara, biblioteconomia eu acho que tem um valor muito grande para a nossa área, porque vocês aprendem um raciocínio de organizar as informações que designer nenhum tem, eu acho. Então, acho que pode ser muito útil, né? Eu tenho um amigo que ele é formado em biblioteconomia e ele foi para o UX. Eu ficava impressionado quando ele chegava a parte de arquitetura de informação na cabeça dele, ele ele resolvia aquilo de uma maneira que ninguém resolvia. Então, acho que o primeiro passo é esse. Você não está num curso que é tão distante assim. Muitas empresas podem ter esse olhar, né, de, pô, olha só, ela é formada nisso aqui, isso pode ajudar a gente, né? Porque organização é uma dor de toda empresa. Toda empresa precisa de organização, de alguém com esse olhar. Acho que esse é o primeiro passo. O segundo é um portfólio. E aí, esse portfólio, você pode usar exercícios que você fez na pós, se for o caso, ou você pode criar alguns cases até fictícios, né? É legal que você consulte alguém para te dar um feedback sobre esse curso, sobre esses cases. Você pode consultar até as próprias pessoas que foram seus professores ou alguém da comunidade. Como eu estou falando aqui em vários momentos que, cara, a comunidade é muito aberta para te dar dicas sobre isso. Ou se você quiser algo mais profissional, você contratar uma mentoria. Mas é muito importante que você tenha esse portfólio bem resolvido. E o principal, esse portfólio, ele precisa ter uma certa flexibilidade. Se você quer trabalhar numa EdTech, então você constrói esse portfólio com cases que são de interesse de uma EdTech, né? Coisas que tenham a ver sobre isso, mas que ele seja flexível, que você possa tirar trabalho e colocar dependendo para onde você vai aplicar.
Eu acho que esse é um primeiro passo para você conseguir começar a aplicar para as vagas. E uma coisa que eu acho muito importante também, que a gente não se atenta a isso. Isso vale para aplicar para qualquer empresa. A gente estuda tanto sobre o UX, a gente estuda tanto sobre empatia, se colocar no lugar do outro, entender como funciona o mindset do nosso usuário, todas essas coisas. E na hora de a gente aplicar para uma vaga, a gente não usa nada disso a nosso favor. Então, assim, como é que esse recrutador pensa? O que ele vai querer ver primeiro? O que é importante para ele? Né? Deixa eu reler o descritivo aqui dessa vaga. Não sai só aplicando porque você acha que é bacana. Lê com atenção aquilo dali, vê os pontos que de repente ele chama mais atenção ou que até se repetem. Né? Às vezes se repete, mas ele está falando de uma forma diferente. Quando você vai fazer uma entrevista com um usuário, você entrevistou 2 usuários, cada um falou de uma maneira diferente, mas no final das contas os 2 falaram a mesma coisa. Aquilo dali é um insumo para a sua pesquisa. Quando você está vendo vaga, é a mesma coisa. Se você está vendo todas as edtechs estão falando coisas parecidas na hora da descrição da vaga, você fala, cara, eu tenho que focar nisso. Olha aqui, todo mundo toca nesse ponto. Né? Então você já tem que demonstrar isso no teu portfólio. Então faz um processo de UX para você mesmo, né? Para sua própria carreira. Né? Entenda como é que é a cabeça das pessoas que trabalham em edtechs. Se quiser, depois a gente bate um papo, né? Já que eu trabalho em uma. Entenda como é que é o processo desses recrutadores para justamente você começar a fazer uma coisa direcionada para o seu usuário final, que vai ser o cara que vai consumir o teu portfólio. Né? Então, por que eu vou contratar a Raíssa e não vou contratar outra pessoa? Tem que ter alguma coisa ali que chame a minha atenção, que tenha que eu faça um link direto com edtechs, já que esse é o teu foco, né? Para eu falar assim, opa, deixa eu separar essa aqui, que essa que eu achei interessante. Né? Então, quando você faz esse processo de UX com a sua própria carreira, cara, o mundo abre, assim, porque você começa a falar o que eles querem ouvir. Né? Então, e aí você pode até fazer teste. Como é que você vai fazer o teste? Você vai mandar um portfólio, por exemplo, vai se inscrever numa vaga, foi chamada para uma entrevista. Cara, quando chegar na terceira entrevista, você vai entender mais ou menos o que pedem, o que perguntam, né? E aí é aquela coisa de pesquisa, você vai encontrando padrões de comportamento, que é o que a gente estuda em UX. Então, vai com esse olhar de designer também para a sua própria carreira, que vai te ajudar bastante também. Usa nossas próprias ferramentas a nosso favor. Obrigada, entendi. Clareou? Clareou, com certeza. Pensou, nossa, agora eu vou Vou fazer esse exercício. Faz sim. Depois você me conta se deu certo. Vou deixar. Obrigada. Tá todo mundo tímido ainda, Rodrigo. Me faz mais uma provocação aí. Acho que o povo tá com sono, hein? As provocações que eu tenho normalmente ligada à educação são esse ponto mesmo que eu até tinha conversado contigo também sobre pós. Foi até um ponto que a Raíssa tocou agora, acho que a gente já conversou uma vez sobre isso. Por não ter, voltando àquela questão anterior, por não ter essa grade, nada do tipo, né? Eu, às vezes, eu pego emendas de pós e fico vendo algumas coisas assim. Eu quero fazer uma pós dentro de algum tempo, eu olho algumas instituições, mas eu não consigo enxergar, acho que valor é uma palavra muito pesada para dizer, né? Mas eu não consigo enxergar, como é que eu posso explicar isso? Não consigo me ver refazendo aquilo de uma maneira que eu já fiz esse tipo de estudo para alcançar o UX. Então, eu ainda não encontrei uma pós que, para mim, consiga trazer mais valor, assim, diferenciado, né? Em outros idiomas eu até tenho bastante coisa. Há pouco tempo eu vi uma de mestrado em UX, eu achei bem interessante, mas em relação
a pós que tem no mercado no geral, eu ainda acho conteúdo muito próximo do que é um curso de formação, sabe? Mas isso é uma visão minha também. Pode ser uma percepção errônea minha. Mas eu sempre enxergo muito isso quando penso em pós. O que você acha sobre pós no geral? Cara, então, isso depende muito da instituição. De modo geral, as pós-graduação está tentando ser o mais prática possível, ela está tentando ser menos teórica, ser mais prática possível, com um discurso de que vai te preparar para o mercado, para você já chegar lá conseguindo fazer tudo que você tem que fazer. E acaba tendo um certo conflito mesmo entre os cursos, como você falou, e um curso mais estruturado de pós. A grande diferença, eu acho que bate muito em cima de cada instituição. Então, se você for nas instituições mais tradicionais, normalmente você vai ter um curso mais teórico. Se você vai para uma instituição mais moderna, você vai ter um curso, de repente, mais prático. Eu acho que antes de se inscrever numa pós, é legal você estudar um pouco sobre a instituição, para entender o estilo daquela instituição, ver quem é o coordenador, vai no LinkedIn dar uma olhada nesse coordenador, né, para ver se faz sentido o estilo dele, porque o estilo dele vai estar representado naquele curso de alguma maneira, né? Então, eu acho que tem que fazer um processo de pesquisa em relação a isso. Mas, assim como eu falei da graduação, eu acho que a pós também tem o seu valor, porque você, dependendo da empresa, as empresas mais tradicionais, elas pedem pós. Vem no descritivo da vaga lá, que é um diferencial você ter uma pós. Mas o mercado como um todo não está se importando tanto com isso. Ele quer saber, o que importa para o mercado é se você sabe fazer ou não. Mas vai fechar algumas portas para as empresas tradicionais, né? Se eu não me engano, o IBM, eu acho que eu vi outro dia isso, estava bem claro, assim, tipo, só aceita com pós. É uma empresa mais tradicional. Então, eu acho que esse cuidado de se investe numa pós, ou se investe num curso, eu acho que é muito, primeiro, investigar a instituição. Em São Paulo, Edu aqui pode me corrigir se eu estiver falando besteira, a FIAP já tem uma pegada mais tecnológica e a EBAC já tem uma pegada mais teórica, né? Assim como aqui no Rio, a gente tem a PUC, que costuma ter uma pegada mais teórica, e a gente tem o Infinet, que tem uma pegada mais tecnológica. Então, cada caso é um caso. Mas eu acho que o que acaba sendo um decisor uma pós eu vou levar quanto tempo? De 1 a 2 anos. Eu tenho tempo para investir nisso? Eu posso esperar esse tempo todo? Eu ainda não estou no mercado, não posso esperar 2 anos. Eu já estou no mercado, não quero estudar coisas que eu já faço no meu dia a dia. Então, tem uma série de coisas que você tem que colocar nessa balança, né? Agora, para quem já está no mercado, não tem jeito. A pós, se não for uma pós específica, em algum tema mais especializado dentro da área de UX, você vai dar coisas que você já faz. E vai ter coisas que você vai até questionar. Você vai olhar e falar assim, não faço isso lá na empresa que eu trabalho. E aí, o maneiro disso é que você vai ter justamente esse contraponto. Eu não faço isso na prática, mas o cara está me ensinando de uma maneira que, de repente, faz todo sentido. Ou até o inverso, sabe? Você fala assim, cara, você tá maluco. Se eu for fazer dessa forma, a empresa vai falar, tchau, cara, não dá mais, demorou muito. Mas você, de alguma forma, vai extrair aquilo, um pedaço daquilo e vai aplicar no seu dia a dia para melhorar o seu trabalho. Então, eu acho sempre válido cursos que você tem muita troca entre as pessoas. Eu acho que isso sempre vale a pena. E colocar na balança tempo, grana e momento de vida. O momento de vida eu acho que é o principal. Todo momento de vida que eu posso me dedicar a uma pós de 2 anos, cara, vai fundo. Que aquilo dali vai fazer toda a diferença para você. Não, preciso acelerar, preciso de um negócio mais rápido. Então você vai investir em cursos mais curtos. Então bem cada caso é um caso, sabe? Assim, a primeira pergunta aqui do Paulo tratou um pouco disso, né? Não existe fórmula de bolo. A gente tem que avaliar o que a gente está passando e investindo no que dá também, porque educação no nosso país ainda é uma coisa muito cara, né?
Paulo fez assim, não sei se ele queria falar alguma coisa. Em cima disso que você falou, vou lhe colocar dentro de um caso e entender melhor. Tipo, vamos supor que você tenha que trabalhar amanhã, precise arranjar um emprego amanhã, esteja focando nessa área, querer estudar, não quero botar como conhecimento básico, mas entende de alguma forma ali e queira ir se aprimorando conforme vai trabalhando. Não tivesse dinheiro para investir em nada, o que você faria? Ótima pergunta. Rodrigo, como é que você quer fazer? Você vai abrir outra sala? Como é que você prefere fazer que apitou aqui esse tempo aqui? Estou abrindo outra sala aqui, acho. Vou entrar agora aí. Pronto, o cara aí. Bora lá, Paulo. Esperei você entrar, porque pô, você fez a pergunta e você não está aqui para responder, não dá, né? Porque eu acho que deu algum erro na hora de eu entrar. Pode continuar. Cara, o que você está pedindo é assim, é a pergunta do milhão, né? Todo mundo quer. Que é a gente conseguir ter um pouco tempo de estudo e mesmo com esse pouco tempo a gente conseguir entrar no mercado. Isso, na verdade, isso vale para toda a profissão, né? Se você estuda pouco, você vai ter menos conhecimento, automaticamente você vai ter menos ofertas de vaga que você consiga entrar naquele segmento. Isso acaba sendo um pouco até natural. Quanto mais você estuda, mais você consegue ir abrindo esse leque, porque você vai tendo cada vez mais experiência, mais poder de argumentação. Se eu pudesse te dar uma dica assim, para isso, cara, considera pelo menos, assim, falando o mundo real, né? Considera pelo menos 1 ano de estudo. Você vai trabalhar, de repente, alguma coisa que você não está querendo tanto, né? Ou que seja próximo do que você quer, e você continua estudando, para depois você começar a aplicar para um lugar que você quer. Um erro que eu acho que a maioria dos cursos cometem, os cursos livres como um todo, é justamente de prometer isso em muito pouco tempo. Você vai estudar 3 meses, você vai ter um salário de 5 mil reais. Na prática, isso não acontece. Isso não é real. E eu posso falar assim, com bastante propriedade, porque eu atuo também no papel de contratar pessoas, né, de formar times. Então, quando chega uma pessoa para mim, eu vejo que ela tem 3 meses de um curso livre, eu já sei que ela não vai atender o que eu preciso. A não ser que aquela vaga seja de estágio. Aí é diferente. Estágio você tem como premissa de que aquele cara está ali para aprender, né? Ou essa empresa está disposta a contratar um júnior e está disposta a desenvolver esse júnior. Infelizmente, não é o caso da maioria das empresas. Infelizmente. Eu acho que tem uma vantagem muito grande você formar pessoas dentro da empresa. Mas qual é o momento que a gente está vivendo? O momento que a gente está vivendo é que teve esse boom de necessidade de pessoas de tecnologia, principalmente empurrado pela pandemia, e acaba que você não tem um mercado preparado para isso. Então, a empresa ela quer contratar um cara que ele já chegue ali resolvendo um monte de coisa. Que é o termo que a gente usa você quer contratar o cara que ele já chegue jogando bola e fazendo gol. Isso é impossível. Mas é como a maioria das empresas pensam. Não, eu preciso contratar um pleno, eu preciso contratar um sênior, porque eu tenho um problema desse tamanho e eu preciso de um cara já com muita experiência para resolver aquilo. Só que mesmo que você tenha muita experiência, você tem um tempo de maturidade para desenvolver dentro daquela empresa. Então você não vai conseguir resolver isso tão rápido, mas está acontecendo. Então, meu conselho é, cara, investe numa formação que seja bacana, de pelo menos 1 ano, para você conseguir desenvolver bem aquele trabalho ali. Usa e abusa da comunidade, porque ela pode te dar um suporte muito bom. Pega, inclusive, pontos de vista diferentes. Se você tiver um portfólio, cara, pede
opinião de profissionais diferentes, cada um vai dar uma opinião baseada na sua própria experiência. E com isso você vai construindo esse portfólio, vai construindo essa base para você conseguir aplicar para os lugares, né? Essa venda que acontece na maioria dos cursos, né? Estou falando aqui de forma genérica, de que, olha, em 3 meses você está saindo como profissional de UX e você vai ganhar R$5.000. Isso na prática não acontece em profissão nenhuma. Né? Profissão nenhuma. Não seria diferente aqui. Eu acredito realmente que é fora da curva chegar dessa maneira. O que eu me apoio um pouco é no fato de eu ter uma grande experiência na parte de UI. De UI que eu quero dizer, de montagem de layout e tudo mais, mas tipo, sempre foi algo que me deixou muito, como é que eu posso falar? Que me deixou muito inquieto dentro da minha profissão, era fazer uma coisa que não tivesse uma explicação, porque a pessoa queria um layout, tinha um produto, tá entendendo? Para ser vendido. E você tinha que escalar aquele produto para você, consequentemente, conseguir ganhar mais. Mas chega uma hora que, pelo menos no meu ser, não era algo que eu estava satisfeito em fazer, tá entendendo? Então, tudo depende muito do momento de vida e também seu ciclo de relacionamentos. Por exemplo, uma vez eu tive um aluno que ele queria muito entrar na área. E aí o mercado não estava aquecido como está agora. E ele queria muito a parte de merchandising e tal, que misturava um pouco de publicidade. E aí eu falei assim para ele, não estou vendo nenhuma maneira de você entrar agora na área, porque não estava tão aquecido nessa época. Mas eu tenho um amigo que tem uma agência que trabalha com isso. Você topa? Ele falou, pô, claro, topo. Aí eu fui e falei com esse amigo meu, ele falou, cara, eu não tenho nenhuma vaga, eu não tenho caixa para pagar ninguém, eu não tenho nada. Não vai dar para eu te ajudar. Aí eu falei assim, tá, e se ele ficar aí, sei lá, uma semana, só te observando? Aí ele falou, cara, mas eu não posso pagar nada, eu vou oferecer para ele água e café. Eu falei, tudo bem. Aí falei com esse aluno, ele falou, eu topo, vou lá só olhar. Cara, ele foi só para olhar. Todo mundo se amarrou nele. Ele adorou também a agência. Começou a se desenvolver ali. A própria agência começou a correr atrás daquele programa Jovem Aprendiz para arrumar uma maneira de viabilizar dele entrar, né? Porque a agência não tinha essa pretensão, mas rolou. Ele foi. Não foi contratado depois porque, né, não era... A agência, de fato, não tinha se preparado para ter caixa para aquilo, mas ele conseguiu uma primeira experiência. Então, tudo depende muito do seu momento de vida. O cara poderia se dar ao luxo de ficar uma semana ali observando. Pô, tem gente que tem que trabalhar em outros lugares e tem que estudar ao mesmo tempo, né? Ele teve a sorte de eu ter esse relacionamento e conseguir ter dado esse empurrão. Pô, tem gente que não tem. Então, depende muito do momento de vida que você está. E quando eu digo esse momento, envolve tudo, né? Financeiro, tempo, um monte de coisa. E relações, cara. O mercado ele é feito de relações, por isso que é tão importante também essa participação na comunidade, para que as pessoas te conheçam, para que você comece a trocar ideia, para quando as pessoas falam assim, putz, aquele cara que falou comigo uma vez, eu acho que isso aqui se enquadra nele, deixa eu tentar falar com ele. Então, eu acredito até que muito do que o Rodrigo está fazendo aqui acaba sendo um pouco isso, né? Ele está conseguindo ajudar o pessoal a entrar no mercado, muito também por conta das relações que estão sendo criadas aqui. Ele acaba botando o júnior como uma vitrine muito legal. Então, tudo depende, cara, do momento e quanto você está disposto a investir naquilo. Fazendo adendo, acho que a ideia é bem essa mesmo. É uma coisa que eu aprendi que para mim é muito verdade, né? Porque eu acredito em sorte, acredito em uma série de coisas, mas eu acho que sucesso, uma frase que eu vejo, sucesso é quando a sorte encontra preparo, no momento único. Se você tiver sua sorte e não tiver preparo, você pode conseguir aquela oportunidade, não vai vingar. Você pode ter muito preparo e, às vezes, a sorte nunca bater naquele ponto, né? Nunca chegar perto daquilo, tá sempre chegando perto, conseguindo. Mas eu acho que a sorte chega
Então tem que estar sempre preparado como garantia. Um exemplo muito forte que eu tenho até do próprio Bruno. O Bruno, quando entrou aqui na comunidade, ele ainda estava procurando emprego na outra área dele, que era o financeiro, né, Bruno? É isso mesmo. Começando a estudar, eu falei, é isso aí, cara, não para. Se você está sem emprego, vai para sua área, estuda, não para, não deixa o UX, uma hora vai chegar. E é um exemplo que eu tenho, que eu falo com as pessoas sobre isso, sabe? E agora ele conseguiu entrar na área de UX. E às vezes a ansiedade que a gente tem, cada um sabe o quanto o calo aperta, né? Eu mesmo entrei para a área de UX no momento de pandemia, meu filho tinha acabado de nascer, estava estagnado como designer gráfico, então todo mundo sabe o que tem que fazer, o quanto aperta, o quanto deve investir, tudo isso é pessoal, acho que não tem como julgar o esforço de cada um. Cada um sabe o quanto se esforça e o resultado que tem por isso. Mas essa ansiedade é muito ruim. E gerando polêmica, provavelmente, eu acho que os cursos, o mercado como um todo, eu entendo porque o mercado precisa girar. Isso em qualquer área. Mas essa questão das formações como um todo, eu sou muito reticente com isso, por causa da ansiedade que isso gera e dessa questão da síndrome do impostor que se fala muito, né? De nós somos os melhores, vamos preparar em 3 meses para você sair daqui com certificado para ganhar um salário de 5 mil. Aí tu passa a primeira vaga, segunda vaga, terceira vaga. Na quinta, tomando não, você fala, pô, mas eu tenho um curso, eu estou certificado, eu fiz um case, pô, eu refiz um case gigantesco lá do cliente famoso, como é que eu não sou qualificado se eu fiz aquilo tudo e o fulaninho tal falou que o curso dele ia fazer isso acontecer? Você passa a achar que você é o culpado disso, que você não se dedicou, que não é o suficiente, que você não tem preparo. E aí que vem essa questão que você falou da comunidade, o quanto você está integrado com isso, porque LinkedIn não é só para a gente ficar postando foto de nome e faça pensar. Vai dizer que está na área de UX. É conversar, é comunidade, é ler texto, sabe? É tudo isso, de fato, vai gerando mais esse momento da sorte chegar. Às vezes uma pessoa não te contrata agora, mas você mantém um contato legal, você continua postando coisa no seu LinkedIn, você continua conversando, lá na frente pode ter uma outra vaga. Eu canso de ver isso acontecer, sabe? Às vezes você não cai num time que você não se enquadra, você não cai para aquela vaga, mas o recrutador lembra de você numa outra. Então, é tentar controlar a ansiedade e manter sempre o preparo. Estar preparado para conversar, estar preparado para saber defender o que você acredita. Porque se você não estiver preparado, também pega uma entrevista de surpresa, aí ele foi a sorte, o seu preparo ficou travado, aí só esperando a próxima sorte de novo, sabe? E uma coisa muito importante também é assim, quando você tem uma negativa de uma vaga, não necessariamente você não estava apto para ela. Às vezes, você tem uma negativa, mas o seu perfil para aquele momento da empresa não rola, né? Você poderia ter sido contratado se a empresa estivesse num outro momento. Às vezes tem um projeto muito, muito grande para fechar e você precisa de pessoas, sabe, assim, muito, muito ágeis. Aquele momento a empresa vai falar assim, cara, esse cara não vai dar. Mas quando a empresa estiver em outro momento, aquilo dali pode acontecer. Então, uma coisa que eu acho super importante é assim, às vezes a empresa toma uma postura de não dar feedback. Eu acho isso, muito, de modo geral, muito ruim. Mas vai lá você, chega no LinkedIn e fala, pô, valeu, obrigado pela oportunidade e tal. Às vezes é aquelas frases prontas, né? Assim, ó, você não foi selecionado, pronto. Chega lá no LinkedIn do recrutador ou no LinkedIn da empresa e fala, pô, eu apliquei para vocês, recebi uma negativa, mas, pô, obrigado quando tiver outra oportunidade e tal. Para você ter você ficar com essa imagem do seguinte, que você ainda está aberto, né? O que acontece é que muitas vezes a empresa não dá feedback e aí o candidato, ele fala assim, que se dane também, né? Não vai rolar. E, cara, mas pode rolar em outro momento. Então, assim, eu acho também importante você fazer uma lista de empresas que você gostaria de trabalhar, né? Para não sair só atirando para todos os lados, sabe? Porque senão você começa a perder o propósito. E aí, de novo, a questão de você
fazer um trabalho de UX com a sua própria carreira. Quando a gente faz um trabalho de UX, a gente não sai tirando para todos os lados. A gente vai estudar, a gente vai pesquisar, a gente vai entender onde a gente está pisando. Aí vem de novo a história do design thinking, né? Para você ter mais certeza do que está acontecendo naquilo dali. Então, eu acho fundamental você ter uma espécie de planejamento para isso, onde você faz um mapeamento das empresas que você gostaria de trabalhar, né? É um dos caminhos para você não sair atirando para tudo quanto é lado. Você cria um currículo, porque apesar de hoje ter LinkedIn, muitas empresas ainda trabalham com essa questão do currículo, né? Cria um currículo que ele possa ser flexível, onde você possa alterar coisas dependendo da vaga que você vai aplicar, né? Onde você vai dar ênfase maior àquilo dali. Então, se você tem um monte de experiência num determinado assunto e você vai aplicar para uma vaga que não tem nada a ver com aquilo, cara, você tem que arrumar uma maneira daquilo dali se destacar, né? Então, acho que tanto o currículo quanto o portfólio ele tem que ser flexível para você montar, colocar e tirar informações conforme necessário. E outra coisa também que eu acho fundamental, e eu vejo isso acontecer aos montes, assim, se prepara para a entrevista. Se você vai fazer uma entrevista para aquela empresa, vai lá e estuda sobre a empresa. Entra no site da empresa, entende o que está acontecendo. Porque, no final das contas, o que acontece? O recrutador está analisando o seu comportamento também corporal, né? Ele está vendo se você está ali, se é só mais uma vaga ou se você, de fato, comprou a ideia da empresa. Isso tudo pesa. Então, quando você faz um estudo prévio sobre aquela empresa, e ele começa a te perguntar algumas coisas, você já começa a história da argumentação, você começa a ter mais argumentação para aquilo dali também. Então, repara que tudo isso que eu estou falando está dentro do nosso estudo de design, são coisas que a gente faz o tempo inteiro. Buscar argumentação, buscar o porquê das coisas, estudar o nosso usuário, tentar entender o mindset daquelas pessoas, daquele público, e por aí vai. Se a gente faz isso de uma maneira séria, considerando que a nossa carreira é como se fosse um produto, o negócio vem. Você vai ter uma negativa, tudo bem, você vai usar essa negativa como mais um dado da sua pesquisa. Vai ter a segunda negativa, idem, mais um dado da sua pesquisa. Para você ir aprendendo, pô, na próxima eu tenho que me comportar assim, na próxima eu tenho que me comportar assado, né? E aí assim você vai aprendendo, e principalmente vai ajustando ao que você precisa. Aí um exemplo muito básico aqui se todos os lugares, que é o que costuma acontecer, tá? Todos os lugares, você tem como carro-chefe o Y, cara, você vai ter que investir alguma coisa em Y. De modo geral, as empresas a porta de entrada costuma ser ver a tela, até pela baixa maturidade de design da maioria das empresas. Às vezes você é um super profissional de UX, mas ele quer ver uma tela pronta. E é aquela tela pronta que muitas vezes vai convencer o cara que vai te contratar. Cara, então você pode ser o melhor de pesquisa, o melhor de arquitetura de informação, o melhor de estratégia. Você vai ter que botar uma tela no teu portfólio. Se você identificou de que é esse o caminho de entrada, é isso que o seu usuário quer ver, né? E na verdade né? Já estou falando uma coisa que é real, que acontece mesmo. A maioria das empresas quer ver tela, no final das contas. Fala, tá, beleza, sua estratégia foi maravilhosa, mas isso virou o quê? Né? Elas querem ver isso. Então, cara, você vai colar em alguém, por exemplo, que entende muito de UI para te ajudar, ou fazer um trabalho em parceria, em dupla, e assim vai. Claro que você vai acreditar essa pessoa também no seu portfólio, óbvio, né? Mas você vai buscar, de alguma forma, um recurso para tornar aquilo ali viável. Se a gente for com esse raciocínio, o negócio acontece. Às vezes demora, é o que o Rodrigo falou, né? Tem que segurar um pouco a ansiedade, mas o negócio acontece. A coisa vem, sabe? Não sei se eu respondi sua dúvida, Paulo, que a gente falou tanto. Não sei se eu respondeu mais do que eu esperava. Que bom, que bom.
Eu acho que uma coisa também que é importante a gente colocar aqui é que o que o Rodrigo falou da síndrome do impostor, né? Naturalmente, a gente fica com essa síndrome do impostor porque é uma profissão que tem dados muito abstratos, que ele vai depender da interpretação de cada um. É uma profissão que muitas vezes não tem aquela coisa de que, cara, 1+1 = 2. Eu vou mostrar para um profissional, ele vai resolver de uma maneira. Eu vou mostrar para outro profissional, ele vai resolver aquele problema de outra maneira. Então, acaba que a interpretação de um portfólio seu, ele pode não ser bem interpretado, e aí você fica com essa síndrome do impostor. Mas, cara, lembra de que aquela empresa pode, de repente, não estar entendendo nada de design. Aquele recrutador, ele pode não ter nenhuma percepção de design, né? Então, tem de tudo no mercado, né? Então, eu acho importante também a gente se atentar a isso, não é porque tem uma negativa que isso vai gerar mais ansiedade ou isso significa que o meu trabalho não é bom. E se você for no LinkedIn, você vai ver profissionais renomados falando sobre isso, de que eles tiveram várias negativas, de várias empresas, né? Empresas até grandes. E o cara é um super profissional. Então, esse match ele tem que acontecer, é o seu momento, o momento da empresa, né? E ainda tem que casar a questão quanto você quer ganhar, quanto a empresa está disposta a pagar, tem uma série de coisas aí que influenciam. E o principal é uma pergunta que eu acho fundamental de todo mundo fazer na hora de aplicar para alguma vaga e tiver numa entrevista. É perguntar o seguinte: o que vocês esperam de mim? Essa vaga está aberta? O que você espera dessa pessoa que vocês estão contratando? Né? Qual é a expectativa desse profissional? Que ele já chegue aí jogando bola e fazendo gol? Ou não? A gente vai ter um tempo, né? Como é que vai ser isso? Porque nesse alinhamento de expectativa, às vezes no meio da entrevista você pode pensar assim: isso aí não é para mim, não. Não vou conseguir dar conta disso, não. Deixa eu sair correndo daqui, né? Então, ou até o inverso: pô, isso é uma furada, cara. Não vai valer a pena para mim isso. Então, eu acho super importante isso também. Fala aí. Essa daí seria minha próxima pergunta. O que é que você, Cadu, espera de um profissional júnior? Então, isso é um pouco polêmico, porque nem sempre o que eu penso é o que as empresas pensam. Então, existe o que o Cadu pensa e existe o que as empresas pensam, tá? E aí, como Cadu. Vamos lá, ambiente seguro, tranquilo. Então, como Cadu, aí eu tenho uma influência muito forte por ser professor. Eu sempre espero que esse profissional ele já vai ter uma base ali mínima de algumas coisas, mas que ele está muito disposto a se desenvolver. E eu estou disposto a desenvolver esse cara. Se ele mostra para mim assim: cara, eu quero muito aprender e tal, e eu estou disposto a isso, olha aqui, ó, ralei pra caramba para aprender até aqui. Ele me mostra a jornada dele, de como ele correu atrás para ter aquele nível de aprendizado ali, eu vejo que ele está assim, sedento por aprendizado. Esse cara é um cara que me chama atenção. Porque é um cara que tem que estar disposto a evoluir, a se desenvolver. Ele pode não estar preparado 100% para alguma questão específica. Se aquele momento da empresa me permite esse tempo de desenvolvimento, beleza. Mas é a proatividade, a disposição, né, a vontade grande de aprender. Eu acho também como que essa pessoa chega, né? Ela chega assim: cara, eu já tive uma faculdade, agora eu fiz uma pós, e aí tô procurando. É uma coisa, né? A pessoa chega e fala assim: cara, eu fiz uma faculdade, mas eu joguei tudo pro alto, mudei, agora eu tô querendo migrar, eu fiz uma pós, eu fiquei empolgadão com aquela pós, que eu dei isso, eu dei aquilo, eu aprendi isso. Você vê isso na coisa corporal dele, né? Assim, da pessoa. Ele está muito empolgado com aquilo. E outra coisa que eu acho importante também é o seguinte: design é uma área que você tem que amar. Se você está entrando em design porque você ouviu dizer em algum lugar de que está dando dinheiro, então é para lá que você vai, cara, se eu identifico isso, essa pessoa para mim já era.
Por quê? Porque você não vai ficar rico. A gente está num país que não é assim que funciona. Você não vai ficar rico rápido, né? Então, a chance desse cara se frustrar e desistir no meio do caminho acaba sendo enorme. Agora, quando eu vejo uma pessoa que está muito empolgada e que eu estou vendo paixão por design, cara, essa pessoa passa a ser um grande potencial. Porque eu sei que se eu investir nela, essa pessoa vai deslanchar. Porque ela está apaixonada por aquilo. Então, acho que é um pouco isso, sabe? Passar essa imagem de que você não está ali só por causa do salário. Eu acho que quando passa essa imagem de que só o salário importa, e eu estou aqui porque mudou, putz, eu já não vejo de uma forma bacana, né? E aí, por que eu estou falando dessa questão da paixão pelo design? Porque não é só uma questão de ali no dia a dia do trabalho. É você ver que aquela pessoa está disposta a ela se desenvolver por ela e não pela grana. Porque a grana nem sempre vai estar ao meu alcance. Eu não sou o dono da empresa, né? Talvez eu não vá conseguir oferecer tudo que ela está buscando. Então, o que eu preciso dela naquele momento ali é dedicação. E dedicação só vem de verdade se você amar o que você está fazendo. Então, eu acho que isso vale até como reflexão para, tipo, cara, eu vou migrar. Por que eu vou migrar? Porque eu me encontrei? Porque eu me apaixonei pelo design? Ou não? Ou porque eu estou preocupado só em ganhar dinheiro? Esse ganhar dinheiro, você vai ter que, como o Rodrigo já comentou aqui também, você pode até conseguir entrar, mas se você for com essa cabeça, cara, você não se mantém. Entendeu? Até por uma questão de realidade do país mesmo. Então, eu não sei se eu te deixei mais feliz ou mais triste, cara. Não, deixa eu super feliz. Acho que eu me encaixo quase dentro desse seu perfil. Henrique, não, Bruno, que falar alguma coisa? O que você disse sobre o questionamento, né? Por que você quer migrar? Eu passei por isso recentemente. E se você não, realmente, se você não mostrar o brilho nos olhos e mostrar que você está disposto a aprender, que você quer fazer o negócio acontecer, não tem jeito. E se preparar para a entrevista é essencial. Estava até batendo um papo com o Paulo e com o Nilo esses dias, que fazem parte aqui da comunidade. E, se preparar para a entrevista é essencial. Eu, assim, antes de me inscrever para os primeiros processos seletivos para UX, eu já preparei todo o meu discurso. Então, eu já entendi o que o pessoal ia me perguntar. Eu pensava como recrutador, entendeu? Até porque eu conversei com alguns recrutadores para entender qual que é a cabeça. Então, eu já sabia mais ou menos como é que o pessoal ia me questionar. E aí, eu me preparei para tudo. Então, no segundo processo seletivo, eu consegui passar. E isso aconteceu assim de uma maneira muito bacana. Outra coisa que o Rodrigo comentou é o background profissional, né? E você também depois complementou. Então, usar tudo que a gente tem a nosso favor no processo seletivo é muito importante. Então, eu venho do setor financeiro, como o Rodrigo comentou, e eu já trabalho dentro de uma agência prestando serviço para a instituição financeira. Então, eles perceberam aí o meu valor dentro da organização, né? Na hora de fazer o processo de UX. Exatamente. O que você fez no final das contas com esse processo todo? Como assim você disse? Foi o que o Edu colocou aqui. Você fez uma pesquisa para procurar emprego. Você aplicou o X Research para encontrar emprego. Exatamente. E uma coisa também que eu pensei muito é que, assim, eu sei que eu quero ir para a área de research. É o que eu quero, é minha paixão dentro do processo de UX. Então, eu fui muito sincero nos meus processos seletivos. E tanto que nessa empresa que eu entrei, quando eu fiz o processo com ele falou assim, nesse momento eu não tenho uma vaga para researcher, eu só tenho para UI mesmo, mas eu gostei muito de você, eu vou te contratar pós-carnaval. E eles me ligaram e realmente me contrataram pós-carnaval. Então, porque eu coloquei toda a minha sinceridade, né, durante o processo, entendeu? E isso valeu bastante também, no meu caso, entendeu? Uma coisa que eu acho que é super importante que você citou aí é não minta. Não fala que você sabe mais do que aquilo. Seja sincero.
Porque o velho ditado a mentira tem perna curta, né? É Você isso aí. pode entrar, chega lá, o cara vai falar, você não me disse que sabia isso? Então vamos lá resolver. E aí você vai ficar numa situação que, além de você perder o emprego, você vai fechar a porta. É exatamente isso. E uma das coisas mais importantes dentro do mercado é nunca fechar a porta, né? Até complementando que assim como a comunidade serve para ajudar nisso, o mundo também é meia laranja, né? A gente está já vive casais de comunidades, alguém comenta sobre o outro, já trabalhou comigo, já conheço, fez isso, não fez. Isso também influencia muito. E é incrível como assim, a gente está falando de comunidade nível Brasil, e ainda assim, cara, todo mundo se conhece, eu fico impressionado, assim, eu já trabalhei com fulano, eu conheço o Beltrano e tal. É impressionante. Então, assim como as pessoas falam assim, aquela empresa, não vai não, tá? Você vai sair de lá esgotado, vai ter uma crise de burnout, sei lá. Não vai não. Você escuta também de profissionais, tá? Esse cara aí, furado, hein? Então, super importante você também estar atento a isso, não minta de forma alguma. Né? É melhor você falar, cara, não sei, mas se você me ensinar, eu topo, do que você inventar que você sabe alguma coisa. E, de modo geral, dentro da área, isso está se refletindo muito aqui nas comunidades, né? De modo geral, quem está contratando, quem já está na área de design e está contratando, está disposto a ensinar. Se a empresa tem esse prazo, tem essa brecha para ensinar, ele vai te ensinar. Né? Então, acho que esse é o grande lance, assim. Eu vou ensinar, mas esse cara tá aqui disposto a aprender ou não? Ou esse cara tá aqui só passeando, experimentando, vendo qual é? Aí eu não quero perder meu tempo com uma pessoa que nem ele sabe o que ele quer. E por incrível que pareça, eu entrevistei muitas pessoas que não sabiam ainda o que queriam. E eu ficava até assim, mas peraí, você tá me falando que você gosta de 10 coisas ao mesmo tempo. Qual delas você quer seguir? Não sei. Cara, se você não sabe, como é que eu vou arriscar botar você dentro de uma empresa de que você nem sabe o que você quer? Né? Então, isso e foram vários, assim, muitos. Justamente porque o Excel é tão amplo que às vezes a pessoa chega ali meio perdida, sabe? Aquela pergunta básica de qual parte do diamante, né? Toda entrevista é essa. Qual parte do diamante você acha que se encaixa melhor? Cara, isso daí que você falou... O duplo. Isso daí que você falou é super legal, Rodrigo, porque assim, eu não uso dessa técnica, tá? Mas muitos recrutadores usam da técnica de perguntar coisas básicas técnicas. Né? Então ele fala assim, como você acabou de dizer, qual parte do diamante você se identifica mais? O que ele está buscando ali? Ele está, além de entender qual parte que você se identifica mais, ele já está te testando para saber assim, se você liga direto a palavra diamante ao duplo diamante, a processos, a design thinking, etc, etc. Né? Ele já está, de certa forma, te testando. Então, é legal também você ter na ponta da língua as questões básicas, técnicas, né? Como duplo diamante, como design thinking, coisas que são consideradas assim, cara, se você não souber isso, você não vai entrar aqui de maneira nenhuma. Né? Então, tem esse geralzão assim, mais basicão, é bem comum, principalmente o recrutador, que muitas vezes ele não é especialista naquele assunto. Foi alguém que falou para ele assim, pergunta isso. E aí, se ele responder assim, aí você tira tal conclusão. Aí quem entra numa pós faz você provar tudo um pouco para saber. O Edu fez uma pós, né? Fala aí, Edu, da tua pós também. Eu sou formado em design gráfico e fiz uma pós na FIAP, enquanto eu trabalhava como dev front-end por quase 10 anos. Fiz uma pós em UX e justamente na pós é que eu já tinha uma paixão por UX e eu tive essa oportunidade. Mas na pós eu pude provar de tudo um pouco. Pesquisa, arquitetura da informação e por aí vai. E aí eu tive uma aula com o Marcelo Salles sobre acessibilidade. E meu olho brilhou.
Então eu já sei no que eu quero seguir, o que eu quero fazer da minha vida, o que eu quero me especializar. Acessibilidade. Eu já tinha escrito conteúdo sobre acessibilidade para pós da FIAP já, porque eu já vim estudando sobre o assunto, e aí a pós só reforçou o meu desejo. Para quem não estava aqui no início, né, o Edu faz parte da minha equipe e é fera em acessibilidade. E aí, eu acho que um ponto que a gente não colocou aqui sobre o pós é isso. Ela te abre um leque muito grande de você experimentar um pouco de tudo. Isso também é muito legal. Mas aí, de novo, aquela história também do tempo, né? Quanto tempo você está disposto a dedicar para uma pós. E aí, isso depende do momento de vida de cada um. Mas isso que ele trouxe também é super interessante, porque você, na pós, é obrigado a passar por várias áreas. E aí vai ter aquela que você vai falar, putz, não é isso que eu quero, e vai ter aquela que vai brilhar o seu olho. Isso é super interessante também. Nos cursos livres, de modo geral, isso acaba sendo muito corrido e, de repente, você não consegue ter essa percepção. Sim. Bom, estamos aqui 1h29. Acho que a gente pode começar as discussões finais, até para te liberar também, né, cara? Liberar o pessoal aí. Eu estou à disposição de Então, você. se alguém tiver mais alguma pergunta, alguma consideração, a gente caminhando para o encerramento, deliberar todo mundo. Cara, a última coisa que eu queria deixar, assim, como dica, né, para todo mundo, não parem de estudar. E outra coisa, não desistam do que vocês querem. Eu acho que quando a gente tem uma meta na nossa cabeça, a gente corre atrás e estuda aquilo dali, o negócio acontece. Mas precisa realmente ter uma dedicação de estudo e não dá para pular degrau. Como toda profissão, vai ter que ir degrau por degrau. Né? E um dos diferenciais que eu também vejo muito e eu sempre gosto de colocar para as pessoas não esqueça que tudo que a gente está estudando, ele tem um objetivo maior, né? Que é melhorar a experiência do ser humano. Quando você ignora as questões do ser humano, você acaba se tornando um profissional que não consegue se encaixar em tudo. Né? Você vai deixar passar alguma coisa. E o ser humano ele é passível de falhas o tempo inteiro. Então, isso tem que ser levado em consideração. O seu Karen. O Eduardo falando com o Gabriel. E eu queria também agradecer a presença de todo mundo aqui, especialmente a galera aqui da minha equipe, que veio bastante gente. Eu tenho aqui pessoas que são da minha equipe e pessoas que já foram da minha equipe. Né? Então, Legal. é super legal também esse relacionamento que a gente cria. Né? Então, você vê, tem pessoas aqui que já foram da minha equipe e estão aqui, vieram aqui prestigiar. Então, o fato de você ter saído da empresa não significa que você vai perder relacionamento com aquela pessoa. Né? Raquel trabalhou comigo, Michele trabalhou comigo, alguns aqui também já foram meus alunos. Então, esse network e essa comunidade, de modo geral, é super importante todo mundo manter ativo. E se você me pilhar, eu vou ficar falando aqui até amanhã. Com certeza. Esse contato, manter, de fato, né, essa interação humana é muito importante dentro não só para o LinkedIn, para poder mostrar para os outros, para poder procurar recrutador, coisa tipo, mas para crescimento na área mesmo. Tem várias pessoas, o próprio Cadu, fora desse ambiente mais de trabalho, às vezes manda mensagem, pergunta coisa. A Rafa, que vocês conhecem, é a pessoa que eu converso 3 vezes na semana. E mesmo falando de trabalho, acaba virando também uma relação mais interpessoal. É muito interessante isso. Porque é uma área que te dá muita abertura para isso mesmo. Diversos temas. Então, no geral, as pessoas são interessantes. Algumas não estão tão abertas a conversar, outras mais, mas funciona bem. Então, façam contatos, comuniquem, porque isso é muito interessante. Dentro da própria comunidade também. Todos que estão aqui, alguns não são na comunidade, alguns vieram pela equipe do Cadu, então muito obrigado pela presença também. Cadu, valeu mesmo. Há um tempão que a gente está tentando conseguir essa data, desde, eu acho que do ano passado, né? Você está na correria, eu também.
mas eu sabia que ia ser muito interessante quando a gente conseguisse fechar isso. Então, muito obrigado. Quando quiser, se quiser, a gente volta com outros temas também. Perfeito, com certeza eu vou querer sim. Espero que a gente consiga outros encontros para frente, a gente marca direitinho. Se quiser também, falar no LinkedIn, trocar uma ideia. Deixem os contatos, galera. Vou botar aqui. O Cadu tá lá na nossa comunidade também, lá no grupo pelo WhatsApp, tem ele lá. Pode mandar aí, por favor, também. No LinkedIn, eu tô como Cadu Ribeiro, mas se você digitar direto, tá assim. No LinkedIn /Cadux Ribeiro. Tá? Me chama lá, a gente troca uma ideia. E, de novo, Rodrigo, obrigado pelo convite. Se precisar, qualquer coisa, estou disponível. Estou lá na comunidade do Foco no Júnior. Vocês podem me acessar por lá também. Então é isso, galera. Boa noite. Obrigado pela presença aí até agora. Vamos em frente até o próximo tema. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Obrigado. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Valeu, galera. Só agradecer aí ao momento. Valeu, Paulo. Um abração. Falou.